Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de Levítico, capítulo 19, repetição de diversas leis. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor Jeová, da vossa própria vontade o oferecereis. No dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar o terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável não será aceita. E qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor Jeová. Por isso, tal alma será extirpada do seu povo. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, à beirada do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor Jeová. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até ao amanhecer. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor Jeová. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor Jeová. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor Jeová. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que haja cruzamento dos teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás
semente de duas espécies, e não vestirás roupa de diversos tecidos misturados. E quando o homem se deitar com uma mulher que for serva prometida a outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não morrerão, pois ela não foi libertada. E por expiação da sua culpa, trará o Senhor Jeová à porta da tenda da congregação um carneiro da expiação. E com o carneiro da expiação da culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor Jeová, pelo pecado que cometeu, e este lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á proibido o seu fruto, 3 anos vos será proibido, dele não se comerá. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor Jeová. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não comereis coisa alguma com o sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor Jeová. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor Jeová. Não consulteis os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante dos cabelos brancos te levantarás e honrarás a face do velho, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos cumprireis. Eu sou o Senhor Jeová. As penas para diversos crimes. Capítulo 20. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel
oferecer um filho a Moloque, certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto ofereceu um filho a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, fechar os olhos para não ver esse homem, quando sacrificar um filho a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família. Eu o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, eu o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sejam santos, pois eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Portanto, santificai-vos e sejam santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor Jeová, que vos santifica. Quando o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Todo homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobrir a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão, fizeram confusão, o seu sangue será sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E quando o homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também o homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E quando o homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua, torpeza é, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua menstruação e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta sobre si,
levarão a sua iniquidade. Quando também o homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio. Seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. E quando o homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos, todos os meus juízos e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar nela. Repetindo: guardai, pois, todos os meus estatutos, todos os meus juízos e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Portanto, fui enfadado deles, e a vós vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e entre as aves imundas e as limpas. Repetindo: fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis. Repetindo novamente: fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais ou das aves ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor Jeová, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerá, será apedrejado, o seu sangue será sobre eles. Leis para os sacerdotes, capítulo 21. Depois disse o Senhor Jeová a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão, e por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Ele, sendo principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não rasparão sua cabeça e não cortarão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor Jeová e o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame,
nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor Jeová, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, que foi consagrado para vestir as vestes, não descobrirá sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor Jeová. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor Jeová que o santifico. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, homem que tiver quebrado o pé ou a mão quebrada, ou corcunda ou anão, ou que tiver doença no olho, ou sarna, ou hipigem, ou que tiver testículo mutilado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor Jeová. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor Jeová, que eu os santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Os sacerdotes e as ofertas. Capítulo 22. Depois falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel. Repetindo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor Jeová. Diz-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor Jeová,
tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor Jeová. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair sêmen da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil pelo qual se fez imundo, ou algum homem pelo qual se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até à tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará sua carne em água. E, havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor Jeová. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo profanado. Eu sou o Senhor Jeová, que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas. Mas, quando o sacerdote comprar alguma pessoa escrava com o seu dinheiro, aquela comerá delas. E os nascidos na sua casa, estes comerão do seu pão. E, quando a filha do sacerdote se casar com homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas, quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filho, se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará uma quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor Jeová, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor Jeová, que as santifico. Leis sobre ofertas. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor Jeová em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor Jeová, separando dos bois ou das ovelhas um voto, ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito. Nenhum
defeito haverá nele, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, o verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de piges, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor Jeová sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado ou moído, ou despedaçado ou cortado, não oferecereis ao Senhor Jeová, não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus de todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas, defeito nelas há, não serão aceitas em vosso favor. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor Jeová. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis no mesmo dia. E quando oferecerdes sacrifícios de louvores ao Senhor Jeová, o oferecereis da vossa vontade. No mesmo dia se comerá, dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor Jeová. Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor Jeová. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor Jeová, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor Jeová. As festas religiosas, capítulo 23. Depois falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O sábado, 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. A Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado, no mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento. No 1º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor Jeová. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. As primícias. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho
das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor Jeová, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor Jeová. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor Jeová, e a sua libação será de vinho, o quarto de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. A colheita. Depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte. Ao 7º sábado contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor Jeová. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor Jeová. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor Jeová, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor Jeová. Também oferecereis um bode para a expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor Jeová, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor Jeová para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar as beiradas do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O ano novo. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor Jeová. O dia da expiação. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir
será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Às 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Tabernáculo, tendas. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor Jeová por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor Jeová. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor Jeová. Dia solene é, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor Jeová, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor Jeová oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor Jeová. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias, e celebrareis esta festa ao Senhor Jeová por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor Jeová aos filhos de Israel. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré,
filho de Maria segundo a carne, e filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes. Paz seja convosco, glória a Deus, amém e amém, Senhor Jesus.